Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para fazer a resenha literária de Menina Sem a Senhora, do autor Carlos Curti Jr. Esse livro é uma ficção histórica de 236 páginas, ele tem versão e-book e físico também, e eu li na versão e-book. E nele a gente conhece a história da Cristina, que é uma jovem de 14 anos que mora na Ilha da Madeira, em Portugal. A vida dela muda por completo, a gente acompanha essa história dela porque ela acaba se casando com um homem bem mais velho, que é um amigo do pai dela, e eles vêm morar no Brasil. Acontece que essa história toda se passa em 1881. O Brasil que a gente está falando é o Brasil imperial. Então a gente está falando de um Brasil que está acontecendo no período da escravidão. A gente encontra personagens muito relevantes como a Princesa Isabel, assim, de uma forma surpresa dentro da narrativa. O contexto de Portugal é diferente, então tem um choque cultural muito grande de como as coisas acontecem no Brasil nesse período para a forma como a Cristina cresceu. Esse título, ele reflete muito a narrativa, porque Menina Sim a Senhora são as fases da vida dela. Menina, que é como ela é no início do livro, ela se casa muito nova, com 14 anos, até tem um trecho muito interessante que é a idade dela ter sido alterada na certidão do casamento, no documento do casamento. Não se sabe ao certo se foi intencional ou não. Depois ela transiciona para esse sinhá, que é a forma como os negros escravizados do Brasil se referem a ela. E depois, mais tarde, a gente tem o senhora, que é quando ela finalmente se vê na figura de uma mulher mais velha, uma esposa que está cuidando de uma casa e constituindo uma família também. Um dos pontos que me chamou mais a atenção foi justamente essa parte de ficção histórica, porque eu confesso que apesar de eu ler muitos livros que são antigos, nem tantos têm esse contexto meio colonial ali. Eu achei que eu teria muita dificuldade durante a leitura, mas pelo contrário, a escrita do autor, a narrativa faz com que, através de detalhes que contribuem muito para você ficar imerso dentro da história. Que detalhes são esses? O autor, ele não se limita a falar só sobre a história em si, do que está acontecendo em si, as reviravoltas e tudo mais. Ele fala de detalhes como o que eles vão almoçar, como que as louças são postas na mesa, como que é feito o trajeto, quais são os cheiros, partes que não são tão elegantes da história, como a existência de moscas, que alguns alimentos às vezes estragam no caminho, a sujeira, a insalubridade, como que é o processo da viagem de Portugal até o Brasil, coisas dando errado que a gente não para pensar, que muitas embarcações saem de um país, mas nem todas chegam intactas até o outro lugar. Todos esses detalhes que o autor colocou de forma intencional fizeram com que eu me sentisse dentro da história. Teve todo esse cuidado para fazer você entender como que realmente era a vivência dessas pessoas nesse período. Uma coisa muito interessante é justamente esse contexto da escravidão que aparece na história. Quando a gente estuda no ensino médio, no ensino fundamental, sobre esse período da escravidão, principalmente aqui no Brasil, às vezes a gente vê as coisas de uma forma muito neutra. Pessoas negras foram escravizadas, aí teve a abolição da escravatura, e aí a gente vê ainda numa linha do tempo, sabe? Parece que tudo aconteceu de uma forma muito pontual, e justamente por o livro focar nessa visão sensível da protagonista, que é a Cristina, dela ter vindo de um contexto onde a escravatura não é normal, a gente vê que a experiência dela é muito assustadora. Para ela ver essas pessoas nessas condições é uma coisa assustadora. Na minha opinião, fez com que a obra se tornasse não só um livro de ficção que você lê ali para se divertir, mas uma forma de você entender o que realmente foi a escravidão para essas pessoas. Totalmente a perda da sensibilidade de uma sociedade ao redor que se acostumou que aquilo era normal. E a gente vê isso em condições muito específicas, a forma como as pessoas negras moravam dentro da fazenda. Tem uma parte que reflete muito isso, que pra mim foi uma parte muito tocante, que é quando aparece essa personagem Antônia. Elas têm mais ou menos a mesma idade, ela vai morar na fazenda onde a Cristina tá, e a Cristina insiste que ela tenha uma casa, que ela tenha cama e etc. Acho que no primeiro dia que ela passa lá, na primeira noite, a Cristina pede ao Manuel, que é o marido dela, que ela fique em um quarto dentro da casa, e eles deixam separado uma cama para ela dormir, e quando ela acorda de manhã, a Antônia não dormiu na cama, a cama tá intacta,
e ela dormiu no chão, no tapete. E essa cena pra mim significou muito porque ela mostra que essas pessoas, elas estavam tão acostumadas a serem tratadas de uma forma insalubre, de uma forma desumana, que mesmo quando alguém as tratava de forma humana, elas não sabiam como reagir, ou então achavam que não poderiam, que não eram merecedoras daquele tipo de tratamento. Isso aparece com outros personagens na história também, como a Josefa. A visão da Cristina é sempre muito sensível com cada uma dessas pessoas. Ela tenta tratar elas da forma mais humana, mas existem costumes que ela tem que seguir, e inclusive ela comenta sobre isso, que pra ela tudo aquilo é absurdo, mas que no momento ela se vê casada com o dono de uma fazenda que é sustentada pelo trabalho dessas pessoas negras escravizadas. As comidas que ela come, as roupas que ela veste, tudo é produto daquelas pessoas. Então, de certa forma, ela é um produto desse meio também. E isso foi um tema muito, muito complexo. Isso aparece o tempo todo no contexto de vida social, mostra como que é aceita a escravidão, como que a Cristina não concorda com isso, mas se vê amarrada dentro desse processo e tenta minimizar os efeitos negativos. Então, no caso da Antônia, ela tenta dar pequenas propriedades para ela. Ela tem alguns recursos que ela recebeu da família dela e ela compra animais, e às vezes quando ela vai comprar o animal, ela compra um animal também para Antônia e os filhotes ali, elas fazem queijo. Tem todo um contexto assim, porque em parte, existe uma comparação, e vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Ela faz uma comparação sobre como que ela se sente oprimida pelo contexto dela ser uma mulher dentro de um casamento arranjado, com a forma como essas pessoas são oprimidas também. Porque, mal comparando, ou comparando em parâmetros diferentes, os dois não têm liberdade. As duas situações, a liberdade foi retirada dessas pessoas e ela se compadece de certa forma disso. Eu achei esse cenário muito educativo pra gente refletir sobre qual que é a mentalidade de pessoas que cresceram e viveram num contexto onde isso é normal. E tem um outro ponto também, que é a noção de liberdade muito abstrata. Por quê? Nesse período, como eu falei, aparece a princesa Isabel, cita que tem os rumores sobre a Lei Áurea, sobre a abolição da escravidão e etc. Só que é tudo tão abstrato, a economia do país é toda tão baseada na escravidão, que mesmo que algumas pessoas brancas falem sobre isso, as pessoas negras não acreditam que isso vai realmente acontecer. E acaba que há alguns anos a lei é promulgada. Porém, como eu falei, todo o contexto social e econômico do país é baseado na existência da escravidão. Então as coisas não acontecem assim, a transição é muito lenta, e a gente vê isso no livro também. Não quero soar repetitivo, mas eu acho que essa foi a minha parte favorita. Ver como que acompanhar de forma sensível a vivência dessas pessoas, esses pensamentos assim de isso pode acontecer, mas eu não acredito. Ver como que a humanidade, a percepção de quem eles são, foi retirado desde da raiz do pensamento dessas pessoas, me ajudou muito a entender melhor esse contexto de escravidão. Então teve esse efeito educacional que eu achei muito relevante. Outro tópico também que eu achei fantástico foi a gente acompanhar tudo isso, toda essa narrativa, desde a saída da Ilha da Madeira, a viagem de navio até o Brasil, depois a viagem até o interior do Brasil e tudo mais. Tudo isso de um ponto de vista feminino, mas muito jovial, por causa da idade dela e tudo mais. A gente vê bastante isso nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que eu falo sobre as minhas leituras ao redor do mundo, principalmente sobre ditadura, guerra e etc. E a vivência das mulheres é sempre muito delicada. A Cristina passa por um casamento arranjado e ela é muito nova. Como eu falei na documentação dela, é colocado que ela tem 24 anos, mas ela tem 14. E ela se casa com um cara que é muito mais velho. Acontece que dentro dessa narrativa tem a sorte de que o marido não a força a nada, o Manuel. Creio que pela amizade que ele tem com o pai da Cristina, ele é muito paciente em esperar ela estar pronta ali, de forma que demora até que os dois nutram um afeto um pelo outro e o casamento deles se torna uma relação de realmente parceria, de admiração. Eu confesso que isso contribuiu para que a leitura não fosse tão grotesca, tão abrupta, né? Justamente de não ter nada forçado. Mas ainda assim, teve essa sensibilidade de mostrar a estranheza dela, porque ela saiu da casa dela, do país dela, foi morar com um homem estranho, num contexto totalmente esquisito ali, de fazenda, que é diferente da vida na cidade que ela vivia, interação com outros homens que eram figuras de autoridade sobre os escravos e que aí acabavam sendo homens agressivos e que deixavam ela com medo. A visão da Cristina era o tempo todo de fragilidade. Mesmo ela sendo uma garota rica, mesmo ela sendo a esposa do dono da fazenda,
ainda assim, uma série de fragilidades aqui que, nossa, não dá nem pra listar. E eu acho que isso contribuiu muito para que o livro fosse mais sensível, para que você se tocasse mais com cada experiência de uma forma específica. A parte que foi para mim a cereja do bolo, que são as notas do autor que você encontra no final do livro. Nele a gente vê um pouco sobre o processo criativo de escrita e tem uma coisa muito legal que é que esse livro ele é inspirado ali em fatos reais. Apesar dele ser uma ficção, então nem tudo que tá na história aconteceu exatamente como foi, o autor se inspirou bastante nas histórias que ele ouviu da avó dele. O autor Carlos Curti Júnior, ele é neto da Irineia. E a Irineia é neta da Cristina e do Manuel, que são os personagens principais da história. Até no finalzinho, acho que no último capítulo, tem uma cena em que a Irineia aparece criancinha ali. Eu gostei muito de ler nas notas do autor que ele foi bem transparente sobre, isso daqui aconteceu realmente, esses outros itens não. Eu me baseei nesses documentos, como por exemplo o documento oficial, que ele fez questão de colocar essa diferença de idade. E eu acho que isso trouxe uma riqueza ainda maior, assim, no final, como eu falei, foi uma cereja do bolo, de ver a preocupação em se dedicar para fazer um estudo, fazer uma narrativa bem construída, com muitos detalhes. Eu fiquei imaginando como que foi o processo dele conversar com a avó, colocar tudo de uma forma, assim, bem sensível, com muita sensibilidade. Eu acho que foi isso que eu senti ao longo de toda a história, porque cita muitos temas relevantes, temas pesados, mas que o tempo todo você consegue participar com uma visão que não é neutra, uma visão que realmente é como se você estivesse lá, como se você fosse amigo ou parente, não sei, da Cristina e estivesse vivenciando tudo pela qual ela passa. O que faz todo sentido pela inspiração e pela forma como o autor teve conhecimento dessa história. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. O livro do autor está disponível nos dois formatos, tanto o físico como o e-book na Amazon. Você também consegue mais informações falando diretamente com ele pelo Instagram. Vou deixar todas essas informações aqui embaixo. Recomendo demais a leitura. É um livro relativamente curto, 200 páginas ali, e que no início você talvez, se não tem tanto costume, como é o meu caso, você pode demorar para se acostumar, mas logo nos primeiros capítulos já te prende e você pega o ritmo tranquilamente. Espero que vocês gostem da leitura e até mais!